Olá, amigos de Espanhol Fácil. Estamos na aula número 24. E na aula de hoje, você, amigo assinante, e que também quem não é amigo assinante, mas é amigo, veremos a acentuação, uma parte da ortografia espanhola, acentuação 1, porque nessa parte, na aula de hoje, nós trataremos só de uma parte das regras gerais, as regras gerais de acentuação em espanhol. Então, você hoje vai aprender como deve acentuar corretamente. Tenha certeza, é muito mais fácil do que acentuar palavras em português. Você verá quão é fácil fazer isto em espanhol. Ok? Então, nós vamos trabalhar com a nossa acentuação. Muito bem. Antes de entrar no quadro que estamos vendo, nós devemos saber que uma palavra com mais de uma sílaba, ou seja, 2, 3 sílabas, uma dessas sílabas se pronuncia mais forte do que as outras, ou da que a outra sílaba. Se uma sílaba é uma palavra de 2 sílabas, uma é mais forte que a outra, e assim por diante. Então, essa é uma característica do idioma. Agora nós vamos ver como é que isso se chama. Acento prosódico. Acento prosódico é a maior força de voz aplicada numa determinada sílaba, independente da posição da sílaba na palavra. Ela pode estar no início, no meio ou no final, que ela será a sílaba prosódica, aquela que recebe a maior força de voz, ou sílaba tônica. Aqui temos alguns casos. Casa, K, sílaba tônica. Se a sílaba tônica fosse sa, diríamos casá, mas é K. Casanova, no. Aí está a maior força de voz. Casanova e não Casanova, ni Casanova, etc. Después, pues. Sílaba, si. Arráncaselo, ran. Então aqui temos 5 exemplos do que é o acento prosódico. O acento prosódico é aquela força de voz que se aplica numa sílaba determinada da palavra que tem mais de uma sílaba. Mas aí vamos entrar então no próximo quadro. E por que algumas destas palavras que temos aqui, casa, casanova, depois sílaba, arráncaselo, 3 tem essa coisinha em cima da letra, é o que nós vamos aprender no próximo quadro. Por que existem essas palavras? Então, a esse acento chamamos de acento ortográfico. O que é acento ortográfico? É a presença gráfica representada por uma linha oblíqua, esta que está aí, sobre a vogal de uma determinada sílaba. O acento sempre se coloca em cima de uma vogal e nós chamamos de acento agudo. Em espanhol, somente temos um acento, o acento agudo. Não existe circunflexo, não existe grave, não existe outro tipo de acento, não existe o que chamamos de tio, não. Aqui é tilde, que é o acento. Aqui temos exemplo: café, fe, López, lo, máximo, ma, ultimamente, ul. Aqui temos exemplo do que é uma palavra aguda, grave, esdrúxula ou sobresdrúxula, que é aí que nós vamos entrar no próximo quadro. Tudo bem. As palavras têm sílabas tônicas ou átonas. Então, como é que se classificam as palavras em espanhol? Segundo a sílaba tônica. Muito bem, aqui temos o nosso quadro, onde estão os 4 grandes grupos de palavras segundo a sílaba tônica. Agudas. O que é uma palavra aguda? É quando a última sílaba é tônica, é forte. Aí é uma palavra aguda. Isso independente como essa sílaba seja. Graves ou llanas. Quais são as palavras graves? Quando a penúltima sílaba é forte, quando a penúltima sílaba é tônica. Esdrúxulas. Quais são as palavras esdrúxulas? Quando a antepenúltima sílaba é tônica, é forte. Então, agudas, que para o português seria oxítona, graves, paroxítonas, esdrúxulas,
proparoxítonas. O sea, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. En espanhol, agudas, graves e esdrújulas. No espanhol, existe um quarto grupo, muito menor, muito pequeno de palavras, que é chamado de sobresdrújulas. Quais são as sobresdrújulas? São aquelas que têm a sílaba forte, a sílaba tônica anterior, ou bem anterior à antepenúltima sílaba tônica. Ou seja, se a sílaba tônica está antes de uma palavra esdrújula, essa é chamada de palavra sobre esdrújulas. Mais na frente, nesta aula, você vai conhecer exemplos dessas palavras. Muito bem, mas então agora nós vamos aprender quando é que uma palavra aguda, uma palavra grave ou esdrújula tem acento. Quando é que essas palavras recebem o acento ortográfico? Pois, igual que no português, nem toda palavra aguda, oxítona, nem toda grave tem acento. Então, nós vamos aprender isso agora. Palavras agudas acentuadas. Quais são as palavras agudas que se acentuam? As terminadas em vogal, N ou S. Se a última sílaba é tônica e termina numa vogal, numa letra N ou num S, elas vão ser acentuadas. Vejamos os exemplos. Papá, café, pipi, comprou, bambu. Todas são vogais. E no espanhol é melhor, porque não independe de que palavra seja. Se terminou em vogal, se coloca acento. Então é bem direto, bem simples. Canção termina em N. Compás termina em S. Então, se terminou em vogal N ou S, é uma palavra aguda acentuada. Graves acentuadas. Quando uma palavra grave é acentuada, se acentuam as terminadas em consoante, que é a regra contrária à aguda. Na aguda se acentuam as que terminam em vogal, N e S. Aqui se acentuam as que terminam em consoante, menos a consoante N e a consoante S, que já estão no outro grupo. Então é muito simples. Ou é aguda ou é grave. Não tem como errar. Vejamos exemplos. Gomes, Go, terminou em consoante. Tórax, terminou em consoante. Ángel, terminou em L, consoante. Açúcar, terminou em R, consoante. Césped, também uma consoante. Túnel, é uma grave, termina em consoante. Éter, grave, terminada em consoante. Cáliz, grave, terminada em consoante. Veja que todas é a penúltima sílaba a forte e elas terminam em consoante. É simples, não tem como errar para encontrar uma palavra grave que se deve acentuar. Então, por isso é que nós estamos falando que as regras em espanhol são bem simples. Esdrújulas acentuadas. Quando eu vou acentuar uma palavra esdrújula? Proparoxítona em português. Todas as palavras esdrújulas e sobresdrújulas se acentuam, independente de como termine, não interessa se termina em vogal, se termina em consoante. Aqui temos os exemplos. Próximo, próximo, próximo. Acadêmico, déficit, fábula, héroe, estático, parênteses, órdenes. Veja, simples. A sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. E aí é uma palavra sobresdrújula e deve acentuar-se independente de como ela termine. Tudo bem? Aqui vamos ver o que sobresdrújulas. O que é isso? A palavra sobresdrújula é aquela que tem a sílaba tônica anterior a uma palavra esdrújula. E as palavras sobresdrújulas em espanhol são formadas de uma determinada maneira. Ela é a formação de uma palavra que muitas vezes não é sobresdrújula, às vezes é uma palavra grave, e então se acrescentam palavras. Por exemplo, aqui temos o verbo apagar. Apaga. Apaga é o imperativo de apagar.
e eu coloco dois pronomes, objeto direto e indireto, objeto indireto e direto, acrescento esses dois pronomes na palavra apaga, que é o verbo, e ela se torna uma palavra esdrújula, pois a maior força de voz está no pá. Veja em que posição está a sílaba pá. E a palavra é apágamelo. Ou seja, apaga isso para mim. Seria isso em português. Apaga isso, alguma coisa, para mim. Fácil. A palavra fácil é uma palavra grave. Tem acento no fá. Quando eu acrescento mente, ela se torna uma palavra sobresdrújula. Porque eu digo facilmente. O acento do fá continua aí e ela se torna só que a sílaba já não é a sílaba de uma palavra grave, é a sílaba de uma palavra sobresdrújula. Vejamos o próximo exemplo, mostrando. Mostrando é o gerúndio do verbo mostrar, vamos a supor. Se eu coloco mostrando, mas o pronome de objeto indireto te e o pronome de objeto direto lo, que é muito comum em espanhol, a palavra se transformará em mostrando-te-lo. Mostrando, eu mostrando para você, mostrando-te-lo. E aí se torna uma palavra sobresdrújula. Vejamos, Cândida. Cândida é uma palavra sobresdrújula. Já naturalmente ela tem acento. Quando eu acrescento o mente, o acento passa a ficar ali, só que está bem longe do final. Candidamente. Então, aí se transforma numa palavra sobresdrújula. E é assim que no espanhol são formadas as palavras sobresdrújulas, que são esse grupo. É um grupo pequeno, porque não são originalmente sobresdrújulas. Se formam palavras sobresdrújulas. Muito bem. Vejamos aqui em 4 frases como podemos exemplificar tudo o que nós acabamos de falar. Vejamos. Estou esperando el café con azúcar que pedí. Estou esperando el café con azúcar que pedí. Todas as palavras de mais de uma sílaba têm uma sílaba tônica. Em muitas delas não tem acento, em outras tem. Estou é uma palavra aguda. A última sílaba é tônica. Por que não tem acento? Porque terminou em consoante. Não posso acentuar aguda que termina em consoante somente se terminar em N ou em S. Esperando é uma palavra grave. Por que não coloco acento em esperando? Porque ela terminou em vogal. Deve ser acentuada se termina em consoante. Café. Aí tem acento. É uma palavra aguda que termina em vogal. Portanto, eu tenho que acentuar. Açúcar. Também tem acento. É uma palavra grave que termina em consoante. Eu devo acentuar. Pedi. Di. É uma palavra aguda, última sílaba tônica e termina em vogal. Portanto, eu vou colocar acento em di. Vivimos en la próxima casa, en el último lote. Vivimos, vimos, vi. Ahí está la mayor fuerza de voz. ¿Por qué no voy a colocar acento en vivimos? Porque es una palabra grave que termina en consoante S. No puedo acentuar. Próxima, tem acento. Es una palabra sobresdrújula. Falamos que todas las palabras esdrújulas tienen acento. Casa. ¿Por qué casa no tiene acento? Porque es una palabra grave que termina en vogal. No puedo acentuar graves terminadas en vogal. Último. Es una palabra esdrújula. Todas las palabras esdrújulas se acentúan. Lote. Es una palabra grave. ¿Y por qué no tiene acento? Porque termina en vogal. La señora López es un ángel vivo. La señora López es un ángel vivo. Señora. ño. Palabra grave. ¿Por qué no tiene acento? Porque termina en vogal. López. Palabra grave. Esta palabra grave tengo que acentuar. ¿Por qué? Termina en consoante. Ángel. También es una palabra grave. ¿Y por qué grave? Ángel tiene acento y señora no. Porque ángel termina en consoante. Y vivo es una palabra grave. Mas ela no puedo acentuarla porque termina en vogal. Veja que aquí
Señora, López, Ángel y Vivo son todas palabras graves. Duas acentuadas y duas no. El pájaro, tráemelo sin las plumas. El pájaro, tráemelo sin las plumas. Trae su pájaro sin las penas. Pájaro, palabra esdrújula, todas se acentúan. Tráemelo, palabra sobre esdrújula, todas se acentúan. Plumas, plumas no puede ser acentuada porque es más grave que termina en S. Si terminasse en X, en D, en R, en L, en M, eu poderia acentuar, mas não, ela termina em S. E aí está como é que se elabora esta parte da acentuação. Acentuação, primeira parte. Nós voltaremos com acentuação de regras especiais, coisas bem específicas para acentuar em espanhol. Porém, mesmo assim, acentuar em espanhol é muito mais fácil do que o português. Agora tu, agora você. Nós deixamos sempre, depois de cada aula que inclui um conteúdo muito interessante de gramática ou de estrutura, sempre deixamos um exercício para que o aluno faça esse exercício tranquilamente, e possa trabalhar em casa. Então aqui, por exemplo, escriba em seu quaderno solo as palavras que são acentuadas e póngales el acento agudo. Aqui temos várias palavras, esta parte já que vem a continuação, em que a sílaba tônica está marcada. Ou seja, onde está em amarelo é porque essa é a sílaba tônica. Você, em casa, vai praticar colocando acento às palavras que deveriam ter acento. Por exemplo, pan tem acento? Não, porque é um monossílabo. Cráter tem acento? Cráter. Cráter é uma palavra grave terminada em consoante. Eu posso acentuar palavras graves terminadas em consoante? Você vai estudar. Cerebro. Re. Esta também é uma palavra grave. Agora, vou acentuar cráter. Vou acentuar cerebro. Estude o conteúdo de hoje e nestas duas partes você vai fazer o exercício para praticar o que você aprendeu na videoaula de hoje. Falsos cognatos, falsos amigos. Esse é um tema que sempre trabalhamos em algumas aulas para nos referir a aquelas palavras que são muito parecidas ou são exatamente iguais, mas que têm significados diferentes nos dois idiomas. São as palavrinhas que provocam confusão quando alguém vai falar. Vejamos que palavras temos para a aula de hoje. Ración de patatas, papas fritas. Esta es una ración de papas fritas. Ración, en español, es un poco de comida de alguna cosa. Ración de patatas, ración de aceitunas, ración de queso, ración de pescado frito. Entonces, cuando se sirve un poco de una cosa, esta es una ración. Entonces, esta es la ración española. Ração para cachorro. Veja, ração, ração. Ou seja, parecido, porém muito diferente. Tapa espanhola. Tapa espanhola, tapa brasileira. Totalmente diferente. A tapa espanhola é uma porção, é uma ração de uma comida, de algo que acompanha uma bebida. Na Espanha se chama tapa. Aqui na América Latina pode ter para cada país um nome diferente, mas uma palavra muito conhecida, tapa. Tapa vem de tapadera, de tapar, de tampar, tampar alguma coisa. E daí vem o término tapa espanhola, que é a comida. Já em português, o tapa brasileiro, nós sabemos o que é, e então você não vai pedir um tapa brasileiro, e sim tapa espanhol, ok? Então, estas são as duas palavras que nós temos visto para a aula de hoje. Também nós pronunciamos sempre um pequeno texto para a prática de pronúncia que o aluno possa ouvir e possa praticar na sua casa ao assistir a aula, possa praticar repetindo
a pronúncia que ele acabou de ouvir. E também, nessa aula de hoje, no texto, vem destacadas algumas sílabas que é para que o aluno também possa praticar o que estudamos hoje. Toda palavra de mais de uma sílaba tem uma sílaba tônica. Então, aqui algumas palavras do texto foram marcadas com outra cor para que veja qual que é a palavra, a sílaba tônica. O texto todo está cheio desse conceito. E aí você vai praticar o conteúdo de hoje. Mas o texto é o seguinte. Los delfines son unos mamíferos acuáticos del orden de los cetáceos. Tienen un cuerpo adaptado para nadar a gran velocidad que mide entre 2 y 9 metros de largo. Es de color gris y está formado por 4 aletas. 2 laterales, una superior, llamada dorsal, y una situada a la cola, llamada caudal. Son carnívoros, se alimentan de peces y calamares cuando son mayores y de leche materna cuando acaban de nacer. Respiran por el espiráculo, un orificio situado en la parte superior de su cabeza. Tienen que salir a respirar, no pueden estar siempre sumergidos como os peces. Ok? Então, aproveite esse texto, faça a pronúncia dele e observe onde está a sílaba tônica das palavras e quais têm acento e quais não. Ok? Até a próxima semana e fuerte abraço. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Forte abraço.